Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço também para aqueles e aquelas que estão lá nos bastidores trabalhando, como a nossa querida Guiomar, como o Sandro, Ezequias, né, o pessoal do SEDOC, todo esse pessoal aí querido. Um grande abraço para a Luciana, todas essas pessoas que a gente sabe que estão lá trabalhando para chegar essa programação aí para você. Então eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, professor Luiz Magarian. Olá, professor. Saudações, meu amigo, meu querido irmão Nando Garcia. Saudações aos nossos telespectadores. Como sempre, uma honra estar aqui. É um prazer e uma grande honra. Um abraço a todos. É isso aí mesmo, né? Estamos aí, né, com você, querida e querido ouvinte, para trazer mais uma obra de Emmanuel, né, que é o Pão Nosso. Hoje nós vamos trazer o capítulo 81, No Paraíso. Mas antes da gente começar aqui a ler, a refletir sobre esse capítulo, eu quero dar um recadinho. Você, para acessar, né, quando você quiser e puder, os programas que vão indo ao ar, né, como o de hoje, você pode acessar lá pelo YouTube. No YouTube tem uma busca lá, você coloca lá Portal Mundo Maior. Vai aparecer o logotipo do Portal Mundo Maior, clica em cima dele, vai aparecer playlist embaixo, clica em playlist e vai lá, passando com o mouse e com o dedinho no seu celular aí ou no seu smartphone, e aí você vai achar lá o Alvorada, tá bom? Tem mais lá de 700 programas para você ouvir, assistir, compartilhar principalmente. Muito bem, então, vou trazer aqui, através da leitura, o capítulo 81, como nós dissemos, psicografia do nosso querido Chico Xavier, na sabedoria do nosso Emmanuel, no paraíso. E ele faz sempre um recorte lá no Evangelho. Hoje é no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43, e que ele diz o seguinte: E respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quer comentar aí, professora, esse recorte aí, essa passagem do Evangelho? Claro, claro. Essa passagem que Lucas retrata, né, no Evangelho de Jesus segundo Lucas, É, é uma passagem interessante que a gente que viu essa cena retratada no cinema, nas mais diversas versões que a gente teve a oportunidade de assistir, né? E vira e mexe a gente assiste na televisão ainda. É aquela passagem, né? Que Jesus ele está, são três cruzes, né? Jesus está no meio, na posição do meio, central, e de cada lado de Jesus tem um ladrão, né? Tem um criminoso. E um deles faz chacota com Jesus, não leva Jesus a sério, e o outro se inclina a pedir perdão, naquele último momento da morte, e pedir para Jesus perdão, perdão pelos pecados, perdão pelas falhas, pelos crimes cometidos e tal. E aí tem essa célebre frase que Jesus diz naquele momento, né? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, né? Então é emblemática essa frase, né? Porque nós que somos estudiosos do espiritismo, nós sabemos das diversas dimensões do plano espiritual e das diversas camadas do plano espiritual, né, até que possamos chegar
as paragens de espíritos superiores, mais elevados, né? Então, pelos nossos estudos do espiritismo, né, vem sempre aquela pergunta: mas será que esse o chamado bom ladrão ele pulou de fase? Ele já ia então chegar ao paraíso? Não dá para saber, né? Eu nunca li assim ao certo qual era o histórico desse bom ladrão, nem se ele realmente era um ladrão contumaz ou foi um ladrão eventual, né? Digamos assim. Mas o que importa dessa frase de Jesus? Acho que o maior emblema, a maior lição dessa frase é algo que a gente estuda ainda mais no Espiritismo, que é o perdão, né? Porque na hora que ele se dirigiu a Jesus, ele se rendeu à autoridade de Jesus, né? Ele se rendeu à magnitude espiritual de Jesus. Então, a impressão que fica é que ele se abalou, né, diante da potência energética de Jesus e percebeu que ele estava ali diante realmente do Messias prometido, né? Do Mestre. Né? E ele entendeu um outro emblema que eu vejo aqui, né? Além de o bom ladrão, exercitar o, o perdão, né? Naquele momento ele pede perdão, por outro lado, Jesus concede o perdão. Jesus dá o perdão, dizendo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, esse ponto é o ponto principal. E o segundo ponto é ele ter um encontro com Jesus, né? Porque diz o Evangelho que os últimos serão os primeiros, né? Então, quer dizer que ele ainda, naquele momento final, se rendeu à força de Jesus. Então, a impressão que me dá é que aqui tem uma outra mensagem também, viu, Nando? Que é a mensagem dele ter se inclinado e aceitado no seu coração Jesus, né? Que é o exercício que a gente faz diariamente, né? Aceitar Jesus. Nós todos os dias nós falamos que somos cristãos, que aceitamos Jesus na nossa vida, que seguimos o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, né? Mas nós estamos num constante exercício de convencimento, né? Porque o mundo nos tira de Jesus, né? As atitudes do cotidiano nos tiram de Jesus. Né? Então a gente está num constante sacrifício de voltar para Jesus, né? De sempre voltar, cair e levantar, cair e levantar. E aí, então, eu vejo essa segunda lição, né? A primeira lição do perdão mútuo, né? Ele pedindo e Jesus concedendo, e a segunda lição dele reconhecer a magnitude de Jesus, né? De ele se render a Jesus. Lembrando, né? Que aqui ele acabou fazendo antes, né? Aquilo que Paulo fez depois, né? Que foi o reconhecimento e a entrega a Jesus na estrada de Damasco, né? Quando Saulo ia para Damasco para depois continuar sua perseguição aos cristãos, né? Então, Saulo se entrega a Jesus, né? Quando ele dá um basta em tudo que ele havia feito de errado, ele falou: bom, chega, agora chega. Senhor, o que queres de mim, né? Então aqui é muito parecido, né? Essa passagem dá para fazer uma analogia, viu, Nando? Eu gostei muito. Você vê que é uma frase curta, mas ela tem tantas nuances. Eu gostei muito, viu, Nando, da sua escolha. Você sempre escolhe os textos assim, você tem o dedo bom. É E isso a aí. gente abre, é o acaso mesmo, viu, professor?
E aí aparece a mensagem e fala, nossa, que beleza, né? E o Emmanuel começa dizendo assim, olha, à primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão, por meio da simpatia particular. Mas não é assim. O mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição, né, de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge, não é, com as aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos, no imo do coração. Olha onde que o paraíso pode estar, hein? Se a gente for ligar o GPS para procurar o paraíso, achando que está longe, ele está falando aqui, no imo do coração, né? Professor. Então, você vê que aqui está a chave da minha primeira observação, né? Quando eu digo que no Espiritismo nós estudamos e aprendemos e concordamos que o plano espiritual tem várias camadas, tem vários níveis de acesso, e que esses níveis de acesso dependem de um padrão mental, né? Quando o nossa formatação mental, nosso padrão mental já está mais evoluído, nossas ações devem seguir, consequentemente, o nosso padrão mental. Então, o nosso padrão mental deve ser digamos assim, a ignição para que as nossas condutas automaticamente sejam similares àquilo que nós pensamos, né? E, no nosso caso, estamos encarnados, aquilo que nós falamos também. Então, não daria, como eu disse anteriormente, não daria para dizer que o bom ladrão iria pular de fase, e não iria passar pelo desenvolvimento da evolução espiritual tal qual nós passamos, né? Tanto que nós sabemos que, né, até aquela frase assim que tem um efeito que toca o coração da gente no final do livro Nosso Lar, né? Que quando André Luiz diz lá, né? Nascer, viver, morrer, nascer outra vez, quer dizer que é a roda das reencarnações. E essa roda das reencarnações, tal qual sabemos, ela é que vai fazer a nossa ascensão no tocante à evolução espiritual individual nossa, de modo a gente trilhar o caminho da vida eterna, melhorando a cada reencarnação, se possível for, né? Melhorando a cada reencarnação, para podermos alçar outros níveis de padrão mental e, consequentemente, estarmos também em posições no plano espiritual diferentes, né? Nós sabemos, pelos estudos, inclusive principal da obra de André Luiz, né? No plano espiritual tem colônias espirituais diferentes, né? Então, lá no livro Nosso Lar, a gente vê o André Luiz, quando ele se encontra com a mãe dele, André Luiz estava no Nosso Lar, mas a mãe dele estava numa colônia mais evoluída, era uma localidade do plano espiritual que, para estar naquela colônia, precisava ter uma evolução já maior, precisava ter um grau de desenvolvimento evolutivo maior, né? Tanto que ela estava lá e ela veio visitar André Luiz, né? Então, nós sabemos que isso é uma realidade, é uma verdade, e que a gente vai alçar o acesso, a gente vai conseguir o acesso a essas paragens espirituais mais elevadas na medida em que nós formos espíritos mais elevados, né? Então, por isso que eu fiz esse comentário. Não daria para o bom ladrão já ir lá para cima, né?
para um alto nível de localidade espiritual. E aí, então, vem o Emmanuel e dá a resposta, né? Exatamente para essa dúvida, né, Nando? Essa dúvida de que o paraíso, assim como o contrário do paraíso, né? O chamado inferno, ou na linguagem espírita, o umbral, ele está mais dentro de nós, né? De novo, vou mencionar o livro Nosso Lar, quando André Luiz ele foi fazer a visita para a residência dele, ele foi visitar a residência dele, ele estava já muito bem, ele tinha melhorado muito, mas ele teve um deslize mental naquele momento, deixa, ele teve uma invigilância nos pensamentos e caiu o padrão dele mental, então ele já teve uma vibração diferente, mudou a frequência dele, e aí ele foi se sintonizar novamente com o quê? O umbral, né? Então, mas foi uma sintonia mental, né? A gente vê no filme, dá para perceber bem isso. Ele estava na porta da casa onde ele morava com o encarnado, e aí ele ficou com ciúmes que a esposa dele tinha se casado de novo, né? Estou dando aqui o spoiler para quem não assistiu ainda, né? E agora já vai poder assistir o Nosso Lar 2, né? 25 de janeiro nos cinemas, né, Nando? E aí ele dá parece que há uma tempestade assim, e ele se vê novamente no umbral, diante daquelas figuras com aquelas aparências monstruosas e tal. E era o quê? O padrão mental, né? Ele tinha deixado cair uma vibração negativa, então ele mudou de frequência para uma frequência negativa, e aí foi para uma sintonia inferior, né? Ele mudou de degrau, ele desceu nos degraus da arquibancada, né? Vamos dizer assim, que ele estava num degrau mais alto, ele desceu. Então, ele foi para um outro público que estava no outro degrau da arquibancada. E o paraíso é a mesma coisa, né? Tanto o umbral quanto o paraíso estão dentro de nós, mas eles não são locais físicos, são locais mentais, são padrões mentais que eu acesso, eles estão quietos lá, né? Vamos dizer assim que estão quietos lá. Na atual conjuntura, a gente consegue mais acessar o umbral do que o paraíso, porque nós não temos ainda essa evolução espiritual de poder alçar um voo mais alto. Mas a ideia que Emmanuel nos traz, muito didática como sempre, é essa ideia de que dentro de mim, dentro do meu ser, moram inúmeras facetas, que são facetas que têm a ver com o meu próprio ser, com a minha história pretérita ao longo dos milênios, das inúmeras, diversas reencarnações. Então, eu tanto posso acessar uma frequência baixa ou uma frequência alta. Então, eu posso estar numa sintonia superior ou inferior, numa vibração positiva ou negativa. E aqui, quando ele fala nesse trecho, né, noutra passagem, ele mesmo, Jesus, asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Então, ele está descartando aquilo que é do mundo exterior. Então, sobrou o quê? O mundo interior. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Ou seja, é aquilo que está na minha mente, no meu coração, que vai me ligar ao paraíso, né? Lembrando, né, que vamos também pontuar que o paraíso não é aquele local imaginário nosso, né?
anjinhos sobre as nuvens tocando, como é que é? Harpa, né? Tocando harpa. Não é bem isso, né? O paraíso, você pode, muitos ouvintes nossos, aí, telespectadores, podem estar agora, estamos assistindo e eles se sentirem que estão no paraíso. Por quê? Porque conseguem tocar sua vida física e espiritual num modo que possam ter paz de espírito, né? Paz no coração. Então, quer dizer, a paz de espírito e a tranquilidade do coração não importa, não depende de fatores externos e também de fatores físicos, né? Às vezes, uma pessoa milionária, ela não tem paz de espírito. E, às vezes, uma pessoa paupérrima tem paz de espírito. Então, veja que não depende das aparências exteriores, né? Depende desse padrão mental que é tão difícil de desenvolver, mas que a gente precisa perseverar, né? A perseverança é de que a gente precisa verificar qual é o rumo que a gente vai tomar de uma decisão que a gente estuda o Espiritismo e sabe que precisa tomar um rumo, né? Mas aí, às vezes, a gente vai recaindo. E aí, então, conforme agora o texto evoluir, eu vou completar essa ideia, viu, Nando? Para não atravessar o texto, tá? Beleza, e o texto continua dizendo assim: naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que, daquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Sendo bom ou não, né, ladrão, de qualquer forma, né, estamos aí errando, né? E a misericórdia de Deus, então, foi o quê? Estendida, foi ampliada, foi demonstrada pelo amor que Jesus, né, nos concedeu, e o amor dele desde o nascimento até a sua morte, né, na cruz, fazendo essa ponte aí entre o nascer e o morrer, que a gente sabe que não existe o morrer, mas ali está a simbologia também da morte, né, na cruz. E, e o Emmanuel nos presenteia com esse texto, né, professor? Pois é, Nando, você sabe que eu estava aqui pensando, olhando aqui para o texto, a construção dessa narrativa sobre o bom ladrão, eu fico aqui até me perguntando: será que isso aconteceu ou foi mais uma parábola de Jesus? Porque se fosse uma parábola, seria tão perfeito quanto na realidade. Porque, note bem, Nando, o bom ladrão, eu leio aqui o bom ladrão, eu me enxergo nele. O bom ladrão, quem é? É o professor Luiz Magalhães, é o professor Nando Garcia. O bom ladrão são todos os que estão nos assistindo. Notem a palavra ladrão no sentido figurado, porque o bom ladrão, como eu falei no início e o Emmanuel didaticamente explicou melhor, o bom ladrão não está lá no topo da evolução espiritual. Aqui, o que Jesus está ensinando e o que o Emmanuel está pedagogicamente traduzindo para nós é que ele conseguiu entrar no caminho. Então, ele não chegou no fim do caminho, mas ele passou pela porta estreita. Então,
somos nós. Exatamente somos nós, Nando. Nós não chegamos no topo da evolução espiritual. Nem sabemos quando isso vai acontecer. Mas nós estamos no caminho. Nós estamos a caminho de, nós estamos na estrada certa. Então, isso quer dizer que nós conseguimos passar pela porta estreita, né? Que é aceitar o Mestre Jesus nas nossas vidas, no nosso caso, aceitar o Espiritismo com todas as dificuldades que isso possa nos trazer. Porque ao aceitar Jesus, ao aceitar o Espiritismo e ao renovarmos todos os dias os ensinamentos do Mestre Jesus e os ensinamentos do Espiritismo, ao renovarmos isso todo dia, nós estamos renovando a escolha, porque é preciso que a gente relembre que nós somos seres imperfeitos. Então, esse processo de renovação desse voto, né, esse voto que nós damos a Jesus, dessa escolha que nós fazemos para as nossas vidas, essa renovação tem que ser diária, porque diariamente nós somos tentados a sair do caminho. Diariamente nós somos tentados a dar uma marcha ré e sair para fora da porta estreita. Isso é normal. Então, quando a gente percebe, a gente, pumba, volta, levanta e segue em frente. Então, o importante de enxergar essa lição aqui é que nós somos esse bom ladrão. Nós somos exatamente essa pessoa que estamos no caminho certo. Sabemos que esse é o caminho, estamos nos dirigindo para a evolução espiritual, estamos nos dirigindo para um ponto iluminado que é Jesus, fizemos essa escolha, conseguimos passar pela porta estreita, né? Porque a porta é estreita exatamente por isso, né? Porque a infinidade de caminhos que tem à esquerda e à direita é enorme, mas a porta estreita está lá, né? Então, quando a gente faz essa escolha de aderir a Jesus, de aderir ao Espiritismo, é essa passagem pela porta estreita, onde a gente reconhece, né, que Jesus, nas, nas, nos textos católicos, né, eu sempre ouvi falar: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas ouvindo uma palestra do Divaldo Franco, agora que antecedeu o Natal, Divaldo falou uma coisa interessante, que provavelmente esse texto foi levemente alterado para poder justificar a Santíssima Trindade, porque, na verdade, Jesus, como a gente fala, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Divaldo mostra uma outra maneira de interpretar. Ele diz: Jesus é o caminho para a verdade, para a vida. É o caminho que eu escolho, caminho Jesus, os ensinamentos de Jesus, né? O modelo Jesus, o único ser perfeito que pisou no solo dessa terra. Eu escolho ele como o caminho que vai me levar para a verdade, que vai me levar para a vida, o caminho para a verdade e a vida. E aqui eu acho que isso se repete de alguma maneira, em algum sentido, viu, Nando? Muito gratificante essa lição de hoje também, viu? Com certeza, né? É uma ideia maravilhosa que o Emmanuel nos traz, porque a gente sempre está querendo situar
onde fica o céu, onde fica o inferno, a gente quer situar onde que fica o paraíso, a gente quer situar esses lugares que geograficamente a gente não vai conseguir. Além do que, são lugares que não estão no planeta Terra de forma física, né? De forma espiritual. E ainda ele fala mais ainda, está no âmago, no imo do ser, né? Esses lugares que a gente precisa primeiro estar olhando exatamente para dentro de nós, para o nosso ser, para a gente encontrar o paraíso em nós. E aí, a partir daí, a gente vai ter um paraíso à nossa volta, porque quando a gente está bem consigo mesmo, né, a gente passa a irradiar à nossa volta isso também. Muito bem, então a gente vai agora para um momento de prece, de oração e de vibrações, aquele momento que a gente dedica aí a essa energia boa que a espiritualidade nos passa, e aí a gente sempre orienta ou pede para deixar aí um recipiente de água e os nossos amigos espirituais, no momento que você estiver ouvindo ou assistindo esse programa, eles vão levar aí benefícios a essa água. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, nos conectarmos com os benfeitores espirituais, esses amigos que trabalham incansavelmente, 24 horas por dia, para socorrer, atender, a buscar aqueles irmãos que estão precisando de socorro, de amparo, de luz, como nós. Que nós possamos, ao lembrar do texto de hoje, pensar que podemos construir o paraíso a partir do nosso próprio esforço, da nossa dedicação e com a bênção do nosso Mestre Jesus. E é a Ti, Senhor, que nós recorremos essa hora, ao Seu coração misericordioso, que possa chegar naqueles corações sofridos, naqueles corações que estão passando por desafios, por dores, por sofrimentos, pessoas que precisam de um encaminhamento, de um chão para pisar, de um teto para se amparar, Mestre Jesus. Por isso nós pedimos que estenda a Tua bênção neste momento em que recebemos a Tua luz aqui entre nós, neste banquete de amor do Teu coração. Por isso te pedimos, Senhor, que possas chegar a todos os seres, a todos os lugares, a todos os lares dos nossos familiares e entes queridos, das pessoas ligadas a nós, da nossa vizinhança, das pessoas, Senhor, da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país, do nosso hemisfério, do nosso continente e todos os continentes e países, todos os locais, a natureza com os reinos minerais, vegetais, animais, pré-hominais e o nosso campo hominal e espiritual também da terra. Que a Tua luz possa, Senhor, abranger a todos neste instante, Mestre querido. Por isso te agradecemos. Gratidão, 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 Jesus. E esteja conosco não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre. Que assim seja, Senhor Jesus. Muito bem, aí, depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar aquele recadinho. A gente sabe que a Rádio Boa Nova, né, está se tornando, ou está aí ganhando o FM, frequência modulada, não é, 85,5 MHz, aqui na região da Grande São Paulo, e nós pedimos aí a sua colaboração, porque tem equipamentos, tem manutenção, tem pessoal, e também temos ainda a rádio, também Boa Nova, lá em Sorocaba, para se tornar FM. Então, entre em contato com o Clube Amigos da Boa Nova, através do site amigosdaboanova.com.br e também pelos telefones
0800 12 018 38. Esse telefone é gratuito, a ligação, todo o Brasil. Ou o 11 2458 3214, fixo para a região da Grande São Paulo. E o WhatsApp, né, que é essa forma rápida de se comunicar através do seu smartphone. O nosso número é o 11 97261 0272 e temos esse mesmo número para o Pix. Você pode fazer aí uma doação aí instantânea de banco, né, do seu banco para o banco da FEAL. Então anote aí, vou repetir, é o mesmo do WhatsApp, o 11 97261 0272. Venha fazer parte dessa família, né? Venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, então, professor. Vou ler mais um trecho aqui do nosso querido Emmanuel, quando diz o seguinte: podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Que beleza, né, professor? Nós, poder, aqui, quando hoje, podemos apresentar com volumosa bagagem de débito do passado escuro, até verdade, mas desde o instante que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitamos sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente. Então, esse é o momento de passar pela porta estreita, porque, primeiro, eu estou reconhecendo que eu sou um errante. Segundo, eu estou reconhecendo que eu posso melhorar. Terceiro, eu estou reconhecendo que eu encontrei o caminho, né? Que é exatamente esse Jesus, né? Esse caminho que me leva a Deus, né? Quando Jesus diz: eu sou um com o Pai e ninguém chega ao Pai senão por mim, é preciso lembrar, né, que Jesus não está dizendo que ele é Deus. Ele está dizendo que ele foi designado ao planeta Terra como filho de Deus, filho escolhido para o planeta, e que nós também somos filhos, e que ele, Jesus, é uma ponte que nos leva até Deus. Então, o caminho ideal para Deus é Jesus, é passar por Jesus. Por isso que ele, então, digamos assim, é nosso irmão mais velho, aquele que veio, né, na vanguarda, construir o planeta, fundar o planeta e nos ensinar, né? E não para de nos ensinar. Agora, tem uma outra lição aqui, embutida, né, Nando? Que é exatamente aquela lição que um dos parágrafos que a gente leu antes da oração, quando diz que a, o símbolo é formoso e profundo e dá ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Então, quer dizer que essa divina misericórdia ela mostra que no coração de Jesus, nesse caminho para a verdade, para a vida, não importa o quanto eu sou devedor, não importa o tamanho dos meus débitos, eu sou aceito no caminho do mesmo jeito. A porta estreita está aberta para mim do mesmo jeito, mesmo que eu seja o maior pecador, o maior errante, mesmo que a minha bagagem de débito seja extremamente volumosa. Porta estreita está aberta para mim, basta que eu queira entrar. Claro, se a minha bagagem de débitos é muito maior,
é claro que o meu caminho de retificação também será mais longo. E as provas e as expiações serão maiores, serão o tanto quanto necessário para que eu me purifique e que eu atinja um patamar de retificação para alçar outros ambientes em que o paraíso da minha mente e do meu coração serão também de outra formatação, né? De outra envergadura. Então, a divina misericórdia está nesse fato de que não importa o tamanho dos meus débitos, por maiores que eles sejam, eles são aceitos. O que Jesus nos pede é apenas que façamos a escolha, né? Então, essa lição ela é muito poderosa, porque tem muito para nos ensinar, né? Em relação ao perdão, né? Em relação ao conte comigo, né? Porque você imagina o seguinte, imagina você se encontrar com Jesus, olhar para ele e dizer, Jesus, olha, eu roubei, eu matei, eu prevariquei, eu traí, eu, eu fui infiel com a família, eu roubei, eu fiz tudo de errado. Aí Jesus olha para você, vira para você e fala, conte comigo, conte comigo, conte comigo. Então, é isso que Emmanuel está nos ensinando. A divina misericórdia ele fala aqui, né, que dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Quer dizer que a divina misericórdia ela é tão extensa que não dá para medir, ela é infinita. Então, quer dizer, não tem a possibilidade de Jesus dizer para nós, olha, você tem um passado tão nebuloso que eu não te aceito no meu reino. Não tem essa possibilidade. Essa possibilidade não existe. Todos, né, serão aceitos no reino de Jesus. Todos. Claro que, de novo, é importante destacar, né, que para que ninguém entenda errado, que eu não estou dizendo que, então, já que é assim, eu vou pintar e bordar, né, porque essa vida física, essa vida de encarnado nesses anos 2000 e pouco, é tão boa, tem tantas oportunidades, né? É tão gostosa essa vida, tem tanta coisa gostosa para fazer, só que é tudo errado, né? É um monte de coisa gostosa, né? Como dizia o doutor Adão Nonato, né? Ele falava muito disso, cuidado com o desejo, né? Ele nos ensinava, né, Nando? Cuidado com o desejo, doutor Adão, porque a vida física ela é cheia de desejos. Só que os desejos, na verdade, são provas pelas quais a gente precisa passar. Exatamente aí é que está o segredo. Então, quando eu exagero na prática dos meus desejos, as tentações, etc., de todos os naipes aí, o que acontece? Eu não vou ser rejeitado por Jesus. Ele vai me aceitar assim mesmo. Só que o meu caminho da purificação será muito mais longo. Eu vou ter que passar por muito mais provas e muito mais expiações para retificar essa bagagem de débitos tão volumosa, né? Obrigado mais uma vez pela oportunidade aos nossos ouvintes e telespectadores. Um beijo no coração para todos. Gratidão aí, professor Magarian, e aí a todas e todos, telespectadores e rádio ouvintes, e até o próximo programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, Edu. Tchau para todo mundo. Abraço. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.